das entidades de atendimento é o seguinte. Eu já fiz um vídeo e vou fazer outro. As entidades de atendimento são responsáveis pela manutenção das próprias unidades, assim como pelo planejamento e execução de programas de proteção e socioeducativos destinados à criança e adolescente em regime de orientação e apoio sociofamiliar, apoio socioeducativo em meio aberto, colocação familiar, acolhimento institucional, prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, semiliberdade e internação. As entidades governamentais e não governamentais deverão proceder à inscrição de seus programas, especificando os regimes de atendimento, na forma definida neste artigo, no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o qual manterá o registro das inscrições, suas alterações, do que fará comunicação ao Conselho Tutelar e à autoridade judiciária. Os recursos destinados à implementação e manutenção dos programas relacionados a este artigo, previsto nas dotações orçamentárias dos órgãos públicos encarregados das áreas de educação, saúde e assistência social, dentre outros, observando os princípios da prioridade absoluta à criança e adolescente preconizados no caput do artigo 227 da Constituição e parágrafo 1 do artigo 4º desta lei. Os programas em execução serão reavaliados pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, no máximo a cada 2 anos, constituindo-se critérios para a renovação da sua autorização de funcionamento. 2 pontos. O efetivo respeito às regras e princípios desta lei, bem como às resoluções relativas à modalidade de atendimento prestada pelo Conselho de Direito da Criança e Adolescente em todos os níveis. 2. A qualidade e eficiência do trabalho desenvolvido, atestado pelo Conselho Tutelar, pelo Ministério Público e pela Justiça da Infância e Juventude. 3. Em se tratando de programa de acolhimento institucional familiar, serão considerados índices de sucesso na reintegração familiar ou de adaptação à família substituta, conforme o caso. As entidades não governamentais, ou seja, as não públicas, as particulares, as não governamentais, somente poderão funcionar depois de registrada no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, qual comunicará o registro ao Conselho Tutelar e à autoridade judiciária da respectiva localidade. Será negado o registro à entidade que não ofereça instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade, higiene, salubridade e segurança. Será negado o registro à entidade que não apresente plano de trabalho compatível com os princípios dessa lei. Será negado o registro à entidade que esteja irregularmente constituída. Será negado o registro à entidade que tenha em seus quadros pessoas inidôneas. Será negado o registro se não se adequar ou deixar de cumprir as resoluções e deliberações relativas à modalidade de atendimento prestadas pedidas pelo Conselho de Direito da Criança e do Adolescente em todos os níveis. O registro tem validade dessa não pública, ou seja, dessa entidade não governamental particular. O registro tem validade de 4 anos, cabendo ao Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente periodicamente avaliar o cabimento de sua renovação. As entidades que desenvolvam programas de acolhimento familiar institucional deverão adotar os seguintes princípios. 2 pontos. As entidades que desenvolvam programas de acolhimento familiar ou institucional deverão adotar os seguintes princípios. As entidades que desenvolvam programas de acolhimento familiar institucional deverão adotar os seguintes princípios: preservação dos vínculos familiares e promoção da reintegração familiar, integração em família substituta quando esgotados os recursos de manutenção da família natural ou extensa, atendimento personalizado em pequenos grupos, desenvolvimento de atividades em regime de coeducação, não desmembramento de grupo de irmãos, evitar sempre que possível a transferência para as outras entidades de crianças e adolescentes abrigados, participação da vida da comunidade local, preparação gradativa para o desligamento, participação de pessoas da comunidade no processo educativo. O dirigente da entidade que desenvolve o programa de acolhimento institucional é equiparado a guardião para todos os efeitos de direito. O dirigente de entidade que desenvolve o programa de acolhimento institucional é equiparado a guardião para todos os efeitos de direito. Os dirigentes de entidade que desenvolvam um programa de acolhimento familiar institucional remeterão à autoridade judiciária, no prazo máximo, a cada 6 meses, relatório circunstanciado acerca da situação de cada criança ou adolescente acolhido em sua família para fins de reavaliação do artigo 1º e 19 desta lei. Os entes federados, por intermédio do Poder Executivo e Judiciário, promoverão conjuntamente a permanente qualificação dos profissionais que atuam direta ou indiretamente em programa de acolhimento institucional e destinados à colocação familiar de crianças e adolescentes,
incluindo membros do Judiciário, Ministério Público e Conselho Tutelar. O que falou aqui? Que os entes federados, por intermédio do Executivo, do Judiciário, não falou Legislativo, promoverão conjuntamente permanente qualificação dos profissionais que atuam direta e indiretamente em programa de acolhimento institucional e destinados à colocação familiar de criança e adolescente, incluindo membros do Poder Judiciário, Ministério Público e Conselho Tutelar. Salvo determinação contrária da autoridade judiciária competente, as entidades que desenvolvem programa de acolhimento familiar institucional, se necessário, com o auxílio do Conselho Tutelar e dos órgãos da assistência social, estimularão o contato da criança ou adolescente com os seus pais e parentes, em cumprimento ao disposto no inciso 1, artigo 8º desta lei. As entidades que desenvolvam programas de acolhimento familiar institucional somente poderão receber recursos públicos que, se comprovados, o atendimento dos princípios. As entidades que desenvolvem programas de acolhimento familiar ou institucional somente poderão receber recursos públicos se comprovado o atendimento dos princípios e exigências e finalidades dessa lei. As entidades que desenvolvem programas de acolhimento familiar ou institucional somente poderão receber recursos públicos se comprovado o atendimento dos princípios e exigências e finalidades desta lei. As entidades que desenvolvem programa de acolhimento familiar institucional somente poderão receber o recurso de dinheiro público se comprovar o atendimento desses princípios e as exigências dessa lei. O descumprimento das disposições desta lei pelo dirigente da entidade que desenvolva o programa de acolhimento familiar institucional é causa de sua destituição, sem prejuízo da apuração de sua responsabilidade administrativa, civil e criminal. Quando se tratar de criança de 0 a 3 anos, em acolhimento institucional, dar-se-á especial atenção à atuação de educadores de referências estáveis. Quando se tratar de criança de 0 a 3, em acolhimento institucional, dar-se-á especial atenção à atuação de educadores de referência estáveis, qualitativamente significativos, às rotinas específicas ao atendimento à necessidade, incluindo... Quando se tratar de criança de 0 a 3 aninhos, 3, 6, 9, lembra do Tesla? 3. Tesla de 3 anos de idade, de 0 até 3 anos de idade, que tiver um acolhimento institucional, ela vai ter especial atenção à atuação de educadores de referências estáveis e qualitativamente significativos, às rotinas específicas e ao atendimento das necessidades básicas, incluindo as de afeto como prioritária. Afeto. Uau. As entidades que mantêm um programa de acolhimento institucional poderão, em caráter excepcional e de urgência, acolher crianças e adolescentes sem prévia determinação da autoridade competente, fazendo comunicação do fato em 24 horas ao juiz da infância sob pena de responsabilidade. Então, a entidade que mantém esse programa de acolhimento institucional poderão, em caráter excepcional e de urgência, acolher criança e adolescente sem a determinação da autoridade competente, mas aí já tem que comunicar que pegou uma criança sem ter ordem judicial, já tem que comunicar ao juiz em 24 horas assim que pegou essa criança. Tá? Então, ela faz essa comunicação do fato em até 24 horas ao juiz da infância e juventude, sob pena de responsabilidade. Tá? Recebida a comunicação, a autoridade judiciária, ouvido o Ministério Público e, se necessário, com o apoio do Conselho Tutelar local, tomará as medidas necessárias para promover a imediata reintegração familiar da criança ou do adolescente, ou, se por qualquer razão não for possível ou recomendável, para o seu encaminhamento a programa de acolhimento familiar institucional ou a família substituta. Recebida a comunicação, o juiz vai fazer o quê? Na hora que ele falou, tem uma criança que chegou aqui, o que o juiz vai fazer? O juiz vai ouvir o Ministério Público, se necessário, com o apoio do Conselho Tutelar, ele vai tomar as medidas necessárias para promover a imediata reintegração familiar da criança ou do adolescente, e se por qualquer razão não for isso possível ou recomendável para o seu encaminhamento a programa de acolhimento familiar institucional ou a família substituta, observado o artigo tal. As entidades que desenvolvam o programa de internação têm as seguintes obrigações, entre outras. As entidades que desenvolvem programas de internação têm as seguintes obrigações, entre outras. As entidades que desenvolvem programa de internação têm as seguintes obrigações,
entre outras. As entidades que envolvem esses programas de internação têm as seguintes obrigações, entre outras: observar os direitos e garantias que são titulares dos adolescentes, não restringir nenhum direito que não tenha sido objeto de restrição na decisão da internação, oferecer atendimento personalizado em pequenas unidades e grupos reduzidos, preservar a identidade e oferecer ambiente de respeito e dignidade do adolescente, diligenciar no sentido de restabelecimento e preservação dos vínculos familiares, comunicar à autoridade judiciária periodicamente os casos em que mostra inviável ou impossível o reatamento dos vínculos familiares, oferecer instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade, higiene, salubridade, segurança e objetos necessários à higiene pessoal, oferecer vestuário, alimentação suficiente e adequada à faixa etária dos adolescentes atendidos, oferecer cuidados médicos, psicológicos, odontológicos, farmacêuticos, propiciar atividades culturais e esportivas de lazer, propiciar assistência religiosa àqueles que desejarem, de acordo com suas crenças, proceder ao estudo social e pessoal de cada caso, reavaliar periodicamente cada caso com intervalo máximo de 6 em 6 meses, dando ciência dos resultados à autoridade competente, informar periodicamente o adolescente internado sobre sua situação processual, comunicar à autoridade competente todos os casos de adolescente portador de moléstia infecto-contagiosa, comunicar ao juiz, as autoridades competentes, seria o médico, etc. Sei lá, as autoridades competentes. Todos os casos de adolescente portador de moléstia infecto-contagiosa, fornecer comprovante do depósito dos pertencentes do adolescente, manter programa destinado ao apoio de acompanhamento de egressos. Saiu, tem que acompanhar o que aconteceu quando ele saiu. Fornecer comprovante que depositou escovinha de dente, os documentos, as coisas dele. Manter programa destinado ao apoio e acompanhamento dos que saíram, dos egressos. Providenciar os documentos necessários ao exercício da cidadania àqueles que não estiverem. Manter arquivo, anotações onde constem data, circunstância do atendimento, nome do adolescente, seus pais, responsável, parente, endereço, sexo, idade, acompanhamento, sua formação, relação de seus pertences e demais dados que possibilitem a sua identificação e a sua individualização do atendimento. Aplicam-se no couber as obrigações constantes desse artigo às entidades que mantêm programas de acolhimento institucional e familiar. No cumprimento das obrigações que alude esse artigo, as entidades utilizarão preferencialmente os recursos da comunidade. Os recursos da comunidade. As entidades públicas ou privadas que abrigam e recepcionem crianças e adolescentes, ainda que em caráter temporário, devem ter em seus quadros profissionais capacitados a reconhecer e reportar ao Conselho Tutelar suspeitas ou ocorrências de maus tratos. Então, as entidades públicas ou privadas que abriguem ou recepcionem crianças e adolescentes, ainda que em caráter temporário, devem ter seus quadros profissionais capacitados a reconhecer e reportar ao Conselho Tutelar suspeitas ou ocorrências de maus tratos.